Você sabia que dá para ter prazer treinando? Isso que eu vou te explicar hoje. Eu sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência do comportamento, e essa é a série de hábitos angulares. Então a gente já aprendeu sobre quais são os hábitos angulares, que são aqueles hábitos que impactam em diversas áreas da nossa saúde. A gente teve o primeiro vídeo que nós falamos sobre sono e também falamos sobre alimentação saudável. E hoje a gente vai falar sobre exercício, que o exercício também impacta em diversas áreas da nossa vida. O exercício nos traz benefícios na qualidade do sono, na capacidade de atenção, na capacidade de controle de desempenho, alimenta a nossa autorregulação, até a nossa capacidade de motivação ela fica mais eficiente quando nós estamos com uma atividade física regular. Então existe todo um processamento, nós fomos feitos para nos movimentar, para nos mexer. E quando a gente tem esse movimento constante, a gente acaba tendo diversos benefícios em cima disso. Então, o que mais acontece, o que nós temos mais pesquisas evidentes, é algo que eu pesquisei a minha vida inteira, porque a minha área de formação é na área do exercício físico. Eu sempre fiquei muito duvidoso, questionando muito essa questão do índice de desistência. Para ter uma ideia, o índice de desistência na academia é 3 meses. Ou seja, as pessoas começam e desistem em torno de 3 meses. Depois de um ano, aproximadamente 4 pessoas fica realmente ativo na rotina. Isso foi uma coisa que sempre me impactou muito, que se é tão importante treinar, se tem pessoas que gostam tanto de treinar, por que a maioria desiste em 3, 4 meses? E é isso que eu fui pesquisar ao longo de toda a minha formação acadêmica. E quando eu comecei a conhecer a parte da psicologia positiva, eu conheci algo que era a experiência de flow, também conhecido como uma experiência autotélica, quando o fim é ela mesma. Então, olha só que legal. Quando a gente começa a treinar, quando a gente começa a buscar uma atividade física, geralmente a gente põe um objetivo. E a maioria das vezes, esse objetivo é muito longo. Se você viu nossa série sobre a parte de mudança de hábito, eu falei sobre motivação. Se ficou em dúvida, dá um clique lá que você vai entender bem essa parte da motivação. Então o pessoal coloca que quer emagrecer 10 quilos em 2 meses, o pessoal coloca que quer começar a correr uma maratona, que quer nadar não sei quantos quilômetros, quer sair pedalando até São Paulo, depois vai para Brasília de uma noite num dia só. Então realmente são expectativas muito longe do que sua capacidade física quer. E nisso você acaba aumentando muito a dificuldade para o seu potencial. E a experiência autotélica é quando você para de colocar um objetivo final e você começa a vivenciar a experiência simplesmente pela experiência. Quando você encontra esse momento, você vai entrar o que a gente chama de flow, que é estado de fluxo, que é uma teoria do Mihaly, onde ele pesquisava pintores. Ele percebia que os pintores às vezes passavam horas sem precisar ir no banheiro, sem precisar comer, sem ter sono, ficavam lá extremamente concentrados, sem sentir nada que o meio fornecia para eles. Ou seja, eles estavam numa experiência de fluxo, uma experiência fluida, onde nada mais importava a não ser aquilo que eles estavam fazendo. Então, quando você vê um maluco pedalando por 50 horas, quando você vê um cara correndo como se não houvesse amanhã, pode ter certeza que ele está experimentando o flow, onde ele começa a desapegar do pensamento, a gente brinca que é desapegar do self, desapegar dele mesmo, e começa a vivenciar aquela experiência por si só. Não para onde ele vai chegar, mas pelo prazer e pelo que aquilo está trazendo para ele. Por exemplo, um maratonista, que o cara vai correr 42 quilômetros sem parar. Tu acha que ele vai chegar lá, o pé dele tá bonitinho, fofinho, tranquilinho? Tu acha que a condição das articulações dele, dos músculos, são algo que vão chegar lá como se tivesse dado uma caminhada na beira da praia? Provavelmente não, aquilo vai gerar muito, muito sofrimento para a máquina. Mas pode ter certeza que o sofrimento mental não está relacionado com aquilo da máquina, que ele só vai sentir aquilo depois que acabar. E pode ter certeza que não é por uma medalhinha ou por um troféuzinho que ele está fazendo aquilo. Ainda mais quem faz por hobby, né? Às vezes ainda os competidores ainda vão ter benefícios financeiros em cima disso. Mas quem faz por hobby, provavelmente ele vai ter uma experiência única em cima desse processo. E para você poder curtir essa experiência, existe 2 vertentes, que é a habilidade que você tem e o desafio que você vai ter. Então, quanto mais você equilibra a tua habilidade, que você já percebe que tem para o seu desafio, mais fácil de você entrar em flow. Ou seja, eu quero começar a correr. Então, você nunca correu na vida.
e você começar a pensar em correr uma maratona de 42 quilômetros, o desafio é muito grande para a tua habilidade. Mas se você pensar, eu vou começar a correr 1 minuto e caminhar 5. Para quem nunca correu, correr 1 minuto para caminhar 5 começa a ser uma habilidade possível. Então, para a tua habilidade, o desafio vai se juntar. Vai ser possível você chegar nesse equilíbrio e gerar um estado de fluxo, um estado de bem-estar. Então, quando você conseguiu terminar a sua caminhada, a sua corrida, vem uma sensação de bem-estar que você conseguiu e você vai fazer de novo. Só que daqui uma semana ou duas fazendo isso, já não vai ser mais tão prazeroso, porque o teu desafio já ficou muito mais baixo que tua habilidade. Então você vai precisar correr um pouquinho mais. Talvez você vai correr 2 e caminhar 3. Talvez você vai correr 1 e só caminhar 3. Então você vai aumentando o teu desafio para encontrar a tua habilidade. E assim você vai gerando fluxo. Essa é a melhor forma que você tem para poder encontrar o prazer na atividade. É encontrando, é descobrindo de que forma você vai entrar num fluxo mais fácil. E para poder trabalhar essa questão do fluxo, existem também os vieses comportamentais, que foi na minha teoria de mestrado eu pude encontrar que é o que gera satisfação. Maluquice, né? Um monte de palavra difícil, mas eu vou explicar de um jeito super fácil. Numa teoria do Marston, de 1920, ele traz os perfis de comportamento DISC. Então, existem 4 perfis de comportamento, basicamente, que se misturam entre eles. Então, existe a pessoa que é focada no resultado, que é faca na caveira, que é tudo para ontem e quer ganhar o que for. Até guspe a distância, se botar para competir, ele vai querer ganhar. Tem a pessoa que é o comunicador, que é o influenciador, que gosta sempre de falar, dramatiza tudo, fala alto. É a pessoa que nunca vai ver silêncio perto dela, sempre vai estar conversando, sempre vai estar deixando o ambiente super animado, divertido, alegre e movimentado, bem bagunçado. Existe um terceiro tipo, que são as pessoas que são mais estáveis, que são as pessoas que gostam tudo certinho, gostam de rotina, gostam de fazer as coisas junto com os outros, abominam qualquer forma de conflito ou de estresse ou que coloque em risco o que está combinado. Existe um quarto perfil, que é o perfil do certo, que é o perfil do conforme. São as pessoas que gostam tudo direitinho, tudo no mínimo detalhe, quer saber o que faz, para que faz e como faz. Então, os perfis de comportamento, eles vão se misturando e cada necessidade que eu falei, o ganhar, o conversar, o fazer junto e o fazer certo, se apresentam na hora de você buscar seu treino. Então, se você vai buscar, se você tem um perfil do querer ganhar, do perfil de fazer rápido, você precisa encontrar treinamentos que são mais desafiadores, treinamentos que desafiam você, que você vai competir com alguém, ou fazer algum esporte, ou fazer algum trabalho que realmente seja desafiador para você, onde você vai entrar mais facilmente no fluxo. Por quê? Pessoas assim gostam sempre de ter as suas habilidades bem desafiadas. Então, quanto mais vai subindo o desafio, mais ele vai conseguir subir a habilidade dele. Olha que legal. Os perfis influentes, perfis comunicadores da fala, precisam ter pessoas, ambientes animados e principalmente variação de rotina. Então, essa pessoa pegar uma planilha de treino que vai fazer todo o treino igual durante um mês, esquece que ela vai ficar só conversando e tomando água lá no bebedouro da academia. Ela precisa ter variação, precisa fazer aulas em grupo, precisa fazer coisas dinâmicas, coisas que estão o tempo todo sendo trocadas, porque a variação, coisas diferentes, são o que alimentam o desafio dela. Então, quanto mais coisas diferentes ela faz, mais ela vai se sentir desafiada e mais ela vai querer fazer. Já as pessoas que são estáveis, são organizadas certinho, elas gostam de ter um ambiente justamente controlado. Não que elas não gostam de mudar, mas a mudança delas precisa ser mais devagar, mais lenta, mais adaptada. Então elas precisam saber hora de chegar, hora de sair, precisam estar num ambiente extremamente agradável, harmonioso, sem briga, conflito, sem música alta, fazendo tu na cabeça, tudo isso acaba dificultando a aderência dela, porque o desafio dela fica muito alto para a habilidade. Então, olha só que legal. Os outros 2 perfis que eu falei, eles gostavam de ser hiperestimulados. Esse perfil, ele já gosta de ter mais controle para o desafio. Então, ele está o tempo todo buscando controlar o desafio dele. Se ele for superestimulado, ele vai ir para ansiedade. Ele vai achar, meu Deus, isso é muito perigoso, não é legal para mim. Isso é um pensamento intrínseco, tá? Então, a pessoa vai ter dificuldade de lidar com esse desafio da mudança constante ou das coisas desafiadoras, da competição, do conflito, da briga, qualquer coisa que possa gerar uma desarmonia.
E o quarto perfil, o perfil conforme, o perfil analítico, ele gosta de ter as coisas tudo muito certinha, muito organizada. Então ele gosta de saber o que que ele vai fazer, para que ele vai fazer e que benefício ele vai ter aquilo. Quanto mais informação de controle ele tiver, mais o desafio vai estar de acordo com a habilidade dele. Também, o outro perfil não gosta de super desafio. O desafio tem que estar dentro do controle da habilidade dele. Viu que legal? Então, se você começa a entender a sua necessidade, você começa a saber como que você vai controlar o teu equilíbrio entre habilidade e desafio. E quando você encontra habilidade e desafio, você começa a ter prazer. Olha que maluquice, quanta informação doida que eu dei para vocês. Vamos resumir lá de um jeito legal. Existem 4 perfis de comportamento e cada perfil vai ter uma necessidade. Quando você começa a alimentar a necessidade que você tem com o exercício, você automaticamente começa a gostar de fazer aquilo, porque aquilo alimenta uma necessidade sua. Seja de agrupar com outras pessoas, seja de se desafiar, seja de fazer algo junto com outras pessoas, mas de um jeito amoroso. Seja qual for a sua necessidade. E quando você encontra essa necessidade, você começa a ter estímulos de um jeito que estimula a sua habilidade, mas de um jeito que o seu desafio é controlado. Ou seja, desafio e habilidade têm que estar em equilíbrio para que eles possam converter em linha reta, que é o que a gente chama de flow. É maluco, mas é muito óbvio e eu espero que tenha feito sentido como faz para mim, como eu trabalho isso a longa data, eu posso te garantir que funciona mesmo. Então, a tua aderência, o teu gostar, o teu prazer em treinar, gostar de treinar, que eu falei lá na primeira fase desse vídeo, está relacionado a isso, ao quanto você consegue entrar em fluxo, o quanto que você consegue ter uma experiência autotélica no treinamento. De um jeito mais óbvio e mais prático, é assim, ó, já passou a hora? Nossa, nem vi que já tinha chego até aqui correndo. Nossa, já passou 40 minutos que eu tô aqui na academia, nem vi que tinha passado. Quando você chega nesse ponto, você entrou em fluxo. Agora, quando você chega na academia pensando assim, meu Deus, só passou 2 minutos, 4 minutos. Ai, como tá doendo minha perna, não aguento mais. O que que eu tô fazendo aqui? Pode ter certeza que você está no lado oposto do fluxo. Você está numa experiência ruintélica, uma experiência totalmente horrível. Então, para você ter prazer, para você ter aderência, primeira coisa, e para tudo serve isso, é autoconhecimento. É saber qual a sua necessidade e como você pode alcançar a sua necessidade através de uma rotina de treinamentos físicos, por exemplo. Porque quando você encontra no exercício físico um hobby, por exemplo, você vai correr 42 quilômetros, vai chegar no final e vai falar, meu Deus, nem vi que eu não tenho mais pé, que meu pé caiu fora. Porque justamente a sua experiência foi... Porque a tua experiência foi tão positiva, foi tão legal, que você desapegou das sensações do corpo, você mergulhou naquela experiência e acontece isso. Tô falando louco que pedala 90, 100 quilômetros morro acima sozinho num domingo de manhã. Porque é a forma que eu consigo pensar, extravasar na vida, que eu encontro um desafio e consigo aproveitar dessa forma. Então, quando você encontra o que te motiva, encontra o que faz sentido para você, fica mais fácil de você poder regular o seu flow e aí sim ter uma experiência prazerosa com o exercício, como eu expliquei. Espero que tenha feito sentido para você como faz para mim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui e achou que faz muito sentido, compartilha com alguém, manda para alguém que não gosta de treinar, fala para ele que sim, existe um jeito de treinar e a gente vai divulgando assim uma forma de ter hábitos mais saudáveis. Lembrando que o exercício é um hábito angular que impacta em diversas áreas da sua vida. Então não faz exercício somente para ficar magrinho, para ficar fortão ou bonitão. Você faz exercício para aumentar seu desempenho intelectual, físico e emocional também, porque ajuda na autorregulação. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre meditação, a ciência da meditação. O que a meditação traz para nós e por que a meditação está tão em alta hoje. Até o próximo vídeo.